Deixa eu explicar o que são fractais. Fractais são estruturas que existem na nossa vida cotidiana numa porção de lugares. Esse aqui que eu estou mostrando para o lado esquerdo é a estrutura da neve. Se você pegar um pedacinho de neve e olhar no microscópio, ela tem essa estrutura. E à medida que você vai fazendo um zoom e olhando de mais perto, de mais perto, de mais perto, você sempre vê a mesma coisa. Ela se chama uma curva de Koch. Essa aqui que vocês estão vendo para a direita, que é o conjunto de Mandelbrot, é uma equação matemática. Ela também tem essa mesma propriedade. Você vai se aproximando e cada vez você vai vendo sempre a mesma coisa. Então, fractais têm essas propriedades de você olhar de longe ou de perto, sempre ver a mesma coisa, chama-se autossimilaridade. Tá? Isso aqui é um fractal matemático, que é uma coisa bem simples de explicar para vocês e dá para fazer em casa, com os filhos, com todo mundo. Chama-se triângulo de Sierpinski. Você começa com um triângulo preto, aí você desenha um triângulo invertido no centro dele e você corta. Você ficou com três triângulos menores. No centro de cada desse triângulozinho menor, você desenha outro triângulo invertido e corta. Você ficou com 9. No centro de cada um, você desenha um triângulo invertido e corta. E você vai a infinito. Quando chegar no final, essa estrutura não é mais bidimensional, como você começou, mas também não é uma linha. Ela tem uma dimensão intermediária entre 1 e 2. É uma estrutura cheia de furos, tá? Mas esses furos são feitos de uma forma sistemática, que o pedacinho continua sendo igual ao pedaço maior. A gente tem um monte de fractais na natureza. A natureza ela é toda fractal. Olha, por exemplo, isso aqui é um brócoli romanesco. Cada uma dos pedacinhos ali é igual ao maior. As árvores são fractais. Quando você está com as árvores sem folhas, você consegue ver toda a estrutura de ramos das árvores, ela é fractal. A estrutura das raízes, ela é fractal. E a fractalidade das raízes é extremamente importante para prevenir tremor de terra. Tudo que você tem que fazer trocas de oxigênio com gás carbônico, é muito conveniente você ter uma estrutura fractal, porque ela favorece as trocas. Muitas das folhas são também fractais. O nosso corpo é cheio de fractais. O nosso pulmão é fractal. O nosso sistema neuronal é fractal. O nosso cérebro é fractal. O sistema visual é fractal. É um triângulo de Sierpinski lá. E até o nosso coração, as batidas do coração, é um fractal. E se o coração tiver completamente periódico ou completamente caótico, a gente está muito doente. É extremamente importante que a batida do coração seja fractal. Bom, ali você está vendo uma batida do coração em 3 minutos, 30 minutos, 300 minutos, se você olhar bem, você fala, não, isso aqui não é uma coisa igual à outra, né? Como era aquele triângulo de Sierpinski. O triângulo de Sierpinski era um fractal matemático. A batida do coração é um fractal no sentido estatístico. Se eu pego o comportamento, a média estatística em 3 minutos 30 e 300, eu olho o comportamento, ela tem uma lei de potência que é a mesma, tá? Então, isso aqui é um fractal estatístico. E o comportamento fractal dentro do nosso corpo é muito importante. Bom, fractais são extremamente importantes para fazer antenas, porque aí você tem comprimentos pequenos e longos simultaneamente. Você consegue mandar frequência pequena e grande ao mesmo tempo. É uma estrutura extremamente conveniente. E, claro, eles são lindos, então eles são usados em arte decorativa. Esse aqui é no chão de uma igreja em Roma, que foi desenhado muito antes das pessoas saberem, inventarem o nome fractal ou classificarem. Esse aqui no meio está lá no Museu do Escher, em Haia, na Holanda. O Escher desenhou muitos fractais.
Isso aqui é como se fosse um espaço parabólico. A hora que você faz a projeção do espaço parabólico em 2 dimensões, você chega numa estrutura assim, onde, à medida que você se aproxima do horizonte do círculo, ele vai ficando, é o mesmo desenho, só que cada vez menor, né? E o último aqui é uma pintura do Pollock, você não consegue ver o fractal, mas tem um fractal ali.